Salve, salve, gente! Estamos chegando para mais um Los Papitos, esse podcast, canal do YouTube que a gente tem o prazer de fazer. São vários episódios e a gente troca uma ideia sempre com uma galera muito bacana por aqui. Obviamente, pais é meio que uma sessão terapia da vida real para tentar mudar um pouquinho o comportamento de pais que abrem mão dos seus filhos, que pais que se separam e depois também se separam dos seus filhos, incentivar você, que é um pai fresco, como a gente chama, para você se dedicar e que a gente possa criar seres humanos melhores. O Los Papitos tá aqui, ó, tu comenta, compartilha, troca uma ideia comigo por aqui, pode comentar no chat, pode mandar no @rafinha.menegaso, já vai aparecer aqui na tela, e a gente agradece de cara a KTO.com, @KTO_Brasil, que é o lugar pra galera apostar, todos os papais aí que estão afim, que gostam de esporte, independente se é futebol ou não, basquete, vôlei, enfim, todo o leque aí de esporte, a KTO tá nessa barca. E também com a gente, @Clínica Infinity Oficial, tá aparecendo aqui um Instagram da turma, tá aparecendo aí pra tu identificar o que é a Clínica Infinity Oficial, que é aquele transplante capilar. A galera que tá com as entradas aqui, que nem eu, pra você que tá vendo aqui no vídeo, tá afim de dar uma repaginada no seu visual, autoestima, Dr. Marwan vai resolver pra ti, @Clínica Infinity Oficial. Mais um episódio do Los Papitos, como eu falei, com a ideia aqui de fazer uma sessão terapia. Primeiro de tudo, vou agradecer a disponibilidade, a vida é corrida pra todo mundo, e hoje a gente vai trocar uma ideia com o pai do Lucas e da Bárbara. Ele que é um dos grandes parceiros aqui, que eventualmente quando tá em Porto Alegre, a gente tá vivendo aí na pandemia, eu o recebia num outro trabalho que eu tenho, que é na programação da Atlântida, lá no estúdio, para falar de coisa boa, que é show, música, arte. Mas hoje a gente vai falar dessa questão da paternidade. Estou hoje aqui trocando uma ideia com o Tico Santa Cruz. Como é que tá, meu velho? Beleza? Salve, salve, galera. Salve, salve, Rafinha. Los Papitos, certo? Isso. Tamo junto aqui pra bater esse papo. É um assunto bastante importante e fico feliz pelo convite aí. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa, eu acertei, né? O pai do Lucas e da Bárbara. Já vou de cara falar contigo, meu. A gente se conhece há um bom tempo, a gente falou de muita coisa nesses últimos tempos aí, muito mais direcionado ao teu trampo, né, de ser vocalista da banda Detonautas e tal, por nos visitar aqui no sul do Brasil, mas pouco a gente ouve falar da questão mais íntima dessa questão dos teus filhos, né? É algo que tu sempre preservou muito, enfim, não misturava muito as coisas, porque nem mesmo assim, né, a gente ouve falar muito da galera que tá muito mais exposta, eles usam muito a questão familiar e tal, misturam muito esse tipo de informação. Tu sempre teve esse cuidado pra preservar a imagem do teu casal aí, do Lucas e da Bárbara? Então, Rafael, de modo em geral, cara, eu sempre preservei muito a minha privacidade, né? O que diz respeito à minha vida particular, na época que eu fui casado, na época, enfim, ao longo desses 20 anos, né? O Lucas tá com 20 anos, a Bárbara tá com 13. Caramba. Então, já um adulto e uma adolescente que eu procuro preservar, mantenho sempre esse cuidado, porque uma coisa é minha vida pública, meu trabalho, minha música, a forma como eu me exponho publicamente, etc. A outra coisa são os espaços que a gente tem aqui, familiares, o espaço de casa, etc. E eu sou um artista que eu prefiro não expor, né, esse lado da minha vida, da minha privacidade. Eu acho que isso resguarda todo mundo e não expõe mais do que já é, né? Já sou uma pessoa por si só exposta, então, para que eles possam também ter as suas próprias identidades preservadas, não no sentido da identidade de serem reconhecidos, mas no sentido da identidade individual, né? Da sua individualidade, para que eles possam crescer e possam ter as suas próprias influências, as suas próprias ideias, as suas próprias formas de verem a vida. Claro, com os nossos valores, com as coisas que a gente compartilha, mas sem a interferência de, é o filho do Tico, é a filha do... Entendeu? Que eu acho que isso é uma coisa que, mesmo que eles passam talvez bem menos do que filhos de pais que são pessoas públicas e expõem o tempo inteiro a família, né? Sim, até para não ter, digamos assim, um privilégio, né, cara? Para eles entenderem os processos, né? Não é porque é filho do Tico que merece tal coisa, né? Trazer uma questão igualitária, né? Para eles, assim, como ser humano mesmo, né?
Eu procuro passar esse valor, né? Até porque eu mesmo sou uma pessoa que, claro que eu tenho muitos privilégios, e claro que como pessoa pública eu recebo, tenho muitas facilidades, etc. Mas eu procuro usufruir de modo em geral das questões que são comuns à sociedade da mesma forma que qualquer outra pessoa, ciente de que isso é uma questão mínima, né? Que eu acho que no Brasil a gente tem sempre a coisa do jeitinho, tal, de dar aquele jeitinho, de conseguir o contato aqui, o contato ali, etc. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, eu realmente procuro fazer tudo da forma como qualquer outra pessoa. Então é o que eu quero que os meus filhos tenham como valor, né? Que eles entendam que são cidadãos que precisam ter responsabilidades e também, obviamente, seus direitos para que eles possam usufruir disso com consciência. Que legal, cara. Meu, há quanto tempo tu trabalha com a música? 25 anos. 25 anos. Bom, então antes mesmo do Lucas nascer, tu já tava tocando ali e tal, indo pra estrada. Como é que foi essa transição de tu ter um filho? E porque a gente sabe que a vida do artista, né? É escala, é ônibus pra cima e pra baixo. Tu perdeu muita coisa dos teus filhos, tu te arrepende de alguma coisa, tu sente que faltou algo, ou tu mesmo com todo o corre da vida, tu te fez muito presente, cara? Cara, eu acho que quando a gente fala de filhos, né, a gente fala de pais também, né, de quem foram os nossos pais e de que forma você viveu a tua infância, etc. Então eu acho que a questão da referência que você recebe é mais ou menos a referência que você vai passar adiante. Uhum. Então eu fui um adolescente, eu tive uma infância dentro de uma família que tinha muitos conflitos, né? Os meus pais brigavam muito e era uma coisa muito conflituosa, até que eles se separaram quando eu tinha 12 anos. E aí, de certa forma, eles se separaram e meu pai foi morar fora do Rio de Janeiro e a minha mãe depois também foi morar fora do Rio de Janeiro. E eu acabei sendo adotado durante um período da minha vida por uma família que foi aonde eu encontrei, assim, um pouco mais nessa fase da adolescência, um pouco mais de atenção, vamos dizer assim. Então, as minhas referências são muito... E aí eu sou bem honesto aqui, não tenho por que não falar sobre isso. Acho que isso é uma coisa que pode ser também comum na vida de muitas outras pessoas. As minhas referências paternas, maternas, etc., elas são bem ausentes, assim, né? Do ponto de vista da minha adolescência. Na minha infância eu me lembro muito bem da figura do meu pai, da minha mãe e tal, mas no período que é mais conturbado que esse da adolescência, eu fui praticamente criado pela rua. Então, isso tem prós e contras. Quais são os prós? Os prós é que eu aprendi a me virar, sou uma pessoa que sei resolver meus problemas e que nunca fiquei, de alguma maneira, buscando essa coisa de esperar alguém resolver um problema para mim ou de dar uma solução. Eu sempre fui um cara que fui correr atrás mesmo e sabia que se não fosse por mim eu não conseguiria efetivamente realizar os meus objetivos. Então isso é uma coisa positiva que eu procuro passar para os meus filhos. Por outro lado, a questão mesmo de não tem manual, né? A gente não tem manual Não tem. Não vem o manual quando nasce um filho. Eu tinha 23 anos. Né? Então, hoje eu tenho 44 anos. Quando eu olho para um cara de 23 anos, eu vejo que é uma pessoa jovem. Né? É um guri. Que não tem maturidade. E aí eu falo mesmo, porque hoje, fazendo essa diferença, porque tem coisa, porque não importa a idade, não importa a idade, sim. Claro que importa, porque a experiência que você vai acumulando com os anos vai te dando ou não maturidade. O que não faz a diferença é dizer que um cara de 44 anos necessariamente seja um cara maduro, porque tem um bando de gente de 44, 50, 60 que são pessoas que não conseguiram amadurecer. Né? Então o que eu tenho para dizer a respeito disso é que a minha primeira etapa como pai, com certeza ela foi uma etapa da qual eu me orgulho, né? Assim, do ponto de vista da paternidade, porque eu estava trabalhando, estava viajando, eu estava vivendo meu sonho, eu estava na estrada e nunca abandonei, não virei as costas, né? Eu fiquei casado 20 anos com a mesma mulher e os meus filhos cresceram nesse ambiente. Ofereci o que eu podia oferecer, o que estava dentro do meu alcance oferecer, dentro da minha capacidade. Eu tive que fazer muita terapia para poder entender isso. E claro que, certamente o meu filho não recebeu a atenção que receberia se eu tivesse talvez uma idade mais madura, para poder estar num outro momento da minha vida, onde eu pudesse estar mais dentro de casa, onde eu pudesse estar mais presente, etc. Mas eu nunca fugi das minhas responsabilidades, né? Então, eu consigo entender um pouco desse mecanismo e saber que eu preciso, em vários aspectos,
desenvolver até hoje uma relação mais próxima, porque eu continuo na estrada e continuo viajando e continuo tendo uma vida corrida, mas, por outro lado, eu compreendo completamente de que naquela idade, com 23 anos, eu não fui o pai, vamos dizer assim, exemplar, ou aquela pessoa que, enfim, a sociedade espera, né? Sim, do ponto de vista da presença ali, do dia a dia, etc. É complicado, o cara com 23 anos, ele, como tu falou, né, é muito difícil é uma responsabilidade, depois que a gente tem filho, a gente entende, né? A gente tem a mesma idade que eu e tu, eu fui ter a minha pequena ali com 39, então eu mais ou menos já tava numa outra batida, independente da idade, não quer dizer que o cara seja maduro, ainda mais o homem, né, que demora pra ligar a máquina ali e amadurecer de fato, a mulher amadurece muito mais. Mas falando nisso, cara, tu acha que tem muito mérito também da tua ex-esposa, que é a mãe dos teus filhos, né? Tu foi casado 20 Sim. anos aí e tal, nesse processo, pô, tu muito novo, vivendo o teu sonho, ao mesmo tempo se fazendo presente, mas eu acho que a gente pode trazer também, assim, essa figura da tua esposa de ter segurado essa barra, e barra que eu digo entre aspas, né, do teu trampo, afinal de contas tu tava trabalhando, mas ela ali com os teus filhos, né, porque tu teve 2 aí no meio do caminho. Sim, a Bárbara, por exemplo, quando a Bárbara nasceu, eu já estava mais presente. Sim. Então eu tive uma relação mais próxima com a Bárbara, vi mais o desenvolvimento dela, participei mais, estreitei mais essa relação. Sem dúvida nenhuma, é claro que o período em que eu tive casado e que a Luciana, que é minha ex-esposa, dentro do acordo que nós tínhamos e das premissas que nós estabelecemos, ela foi fundamental, na verdade, para fazer essa ponte entre, obviamente, todos os cuidados que são necessários para que uma criança se desenvolva, etc. A presença, né, e como mãe também, a mulher em geral fica sobrecarregada. Sim. Né, de modo que a mulher fica sobrecarregada, isso é uma questão social que a gente vive, uma questão histórica, etc., que sobrecarrega muito as mulheres no sentido de que cuida dos filhos, cuida da casa e ainda tem que, eventualmente, muitas mulheres precisam trabalhar fora, estudar, etc. A Luciana, por vocação, ela escolheu ser mãe e cuidar dos filhos e ficar no espaço da nossa casa, etc. E acho que é uma questão vocacional mesmo, não é toda mulher também que consegue fazer isso. E isso não diminui também a importância do trabalho feito por uma mulher que se dedicou à construção, né, desses seus laços com a família, com os filhos, etc. Então, sem dúvida nenhuma, tem um mérito muito grande dentro das pessoas que os nossos filhos venham a se tornar. Meu filho hoje já tem 20 anos, já está encaminhado na faculdade, já trabalhando, etc. E a minha filha passando pela adolescência, que é um momento bastante difícil, bastante crítico, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o papel dela é fundamental para que eles tivessem, né, essa estrutura, principalmente afetiva, né, que eu acho que o principal de tudo isso, porque o material a gente pode oferecer, etc., mas o afetivo é o que vai fazer a diferença no final das contas. Exatamente. Então, dúvida nenhuma dúvida, eu falo que ela é uma pessoa extraordinária e que sempre cuidou muito bem e sempre buscou oferecer esse afeto, esse carinho, esse amor para que eles pudessem se sentir acolhidos e seguros dentro do lar. Independente de tu não estar muito presente desde o início ali do Lucas e um pouquinho mais com a Bárbara, tu te considerava um cara bastante amoroso, assim, não... como tu falou, tu tinha aquela coisa, isso é muito comum mesmo, né? Voltando só um pouquinho, quando tu diz, meus pais, a gente acaba reproduzindo as coisas, meus pais brigavam muito e tal, e aí chegaram a um ponto que tiveram que se separar, porque às vezes não, né? Se tu tem dois adultos ali que estão o tempo inteiro em conflito, isso aí vai respingar, independente de ser adolescente ou não, a criança, o adolescente, ele é uma esponja, né? Ele vai absorvendo tudo que tá acompanhando e uma hora ou outra vai desenvolver um gatilho para alguma coisa, né? Se a gente tivesse olhos mais atentos para isso, talvez muitas outras coisas a gente poderia evitar, mas enfim. E aí tu teve essa coisa assim, os caras, teus pais brigavam muito, resolveram se separar até para ter um mínimo de harmonia. E aí tu disse que tu foi mais pra rua e tal, tu saiu de casa totalmente assim? Tu não ficou nem com teu pai, nem com a tua mãe? Foi uma maneira de tu sair fora? Eu não peguei muito bem essa parte aí.
Não, o meu pai, logo que ele se separou da minha mãe, ele foi morar fora do Rio de Janeiro, ele foi morar em Recife, né? Meu pai é engenheiro, ele foi trabalhar, saiu do Rio, e a minha mãe, ela ficou durante um período numa situação emocional bastante complicada, e depois ela também, pelo trabalho dela, minha mãe é professora de hipismo, sempre trabalhou com animais, cuida de animais, é cuidadora de animais, etc. Então, num dado momento, ela conheceu uma outra pessoa, essa outra pessoa acabou dando um respaldo emocional, financeiro para ela, e ela acabou também indo morar fora, morou em Londrina, morou em Maringá, morou em vários lugares. Minha mãe é uma pessoa que cada hora está num lugar. Ela recentemente estava em Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, agora está em Búzios. Então, minha mãe é uma nômade, assim, uma cigana. Cada hora está num lugar. Eu tinha um suporte lá da casa da minha avó, só que minha avó era uma senhora que ficou de cama durante muitos anos, né? O meu avô faleceu também depois de muitos anos de cama. Então, assim, eu fui um cara que tive essa estrutura muito difusa, né? Porque eu tava eu não tinha ninguém me cobrando efetivamente responsabilidade de nada. E te dando limite também, né? Eu sempre tive essa preocupação. Meu pai sempre conversou comigo também, minha mãe sempre conversou comigo mais pro início da adolescência sobre limites, assim. Questão de drogas, questão de sexo, questão de... Eu acho que nesse aspecto eu nem tenho que reclamar, porque eles foram pontuais e me ensinaram coisas muito determinantes que determinaram a minha vida até hoje. Mas, assim, por outro lado, eu estava fazendo essa análise outro dia, né? Porque tem a música do Renato Russo que fala... você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. Crianças como você, né? O que você vai ser quando você crescer? E aí eu fui dar uma análise de quem eram os meus pais, qual a idade que eles tinham, né? Na época em que eu era criança, adolescente e tal. E aí eu olho para eles e comparando com a minha fase, dessa época que eles tinham, essa mesma idade, eu acho que eles fizeram o que dava para eles fazerem, estava dentro do que estava da capacidade deles, emocionalmente falando. Hoje a gente tem acesso a terapia, saúde mental, a conhecimentos que naquela época não eram tão comuns. Então, daí a importância da gente falar tanto sobre a questão da terapia, da saúde mental, do tratamento das famílias, né, como sistema familiar, etc. Então, assim, eu me lembro de ter ido uma vez no cinema com meu pai, sabe? Eu fui a Mosca, The Fly, eu me lembro. Foi o único do meu pai. Não me lembro da presença do meu pai efetivamente, mas não o culpo por isso. Porque hoje eu entendo a vida dele, entendo as escolhas que ele fez. Por outro lado, a minha mãe também, eu compreendo a parte emocional dela, que foi complicada, foi complexa, tudo que eles viveram, etc. Então não dá para ficar criticando, não dá para ficar condenando, não dá para ficar fazendo determinadas colocações, porque a vida apresentou esse cenário para mim, foi o que eu tive que viver e foi como eu aprendi. E se eu sou quem eu sou hoje, também foi por conta disso tudo que eu vivenciei. Por outro lado, quando eu fui pai, essa relação, eu falei, não, eu não posso repetir isso. Né? E algumas coisas você fatalmente vai repetir, e aí Freud vai explicar isso muito bem. Sim. E outras coisas você tenta ser melhor. E eu acho que eu tentei ser melhor no sentido de tentar passar para o meu filho, por exemplo. Eu ouvia muito raramente meu pai falar eu te amo, por exemplo. Sim. Não que ele me amasse, não é isso. É que eu acho que ele tinha dificuldade de expressar. Porque talvez ele não tenha recebido isso do meu avô. Claro. E o meu avô tinha recebido do pai dele. Então, essa dificuldade de falar eu te amo, por exemplo, era uma coisa que eu exercitava muito com os meus filhos. Exercito muito, eu te amo, eu falo muito isso para os meus filhos. E tento demonstrar também, obviamente, da forma que é possível, da forma que eu aprendi. Então, assim, eu fui muito mais presente na vida do meu filho, com certeza, do que o meu pai foi na minha. Né? São histórias diferentes, são carreiras diferentes, mas com certeza eu não fui o padrão ou aquilo que as pessoas esperam que alguém seja. E eu não tenho por que não falar sobre isso, porque eu acho que quando a gente faz essa autoanálise e reconhece isso, é a única forma que a gente tem de poder mudar o presente, de se relacionar melhor, etc., de tentar buscar outros vínculos e tudo. Então, não é fácil para mim ser pai. Não é fácil mesmo, assim. Eu sou um pai com muitos conflitos, com muitas questões internas que eu tento balancear para poder oferecer aos meus filhos uma vida melhor do que a que eu tive, em relação a, principalmente, emocional, que eu acho que é importante. Mas ainda assim, agora, nesse momento da minha vida, e aí com a separação e tudo mais, eu tenho visto o quanto é necessário
essa ajuda terapêutica para que eu possa não errar ou errar o menos possível nessas transições e na forma como a gente está se relacionando e criando nossos vínculos para que isso se estabeleça de uma maneira eficiente e funcional, né? É isso aí, tu sabe que a gente, enfim, a gente tem a mesma idade e também a questão é um conflito de gerações, né, Tico? Porque assim, que nem tu falou, o meu pai, eu também, cara, eu raríssimas vezes eu vou lembrar dele vir me dar um abraço e dizer, filho, eu te amo, né? Me chamando Rafa, eu te amo. Agora, mudou muito porque eu acho também a questão da idade. Eu acho que as coisas é meio que um ciclo, né? E parece que ele ficou mais... eles ficam... a gente inverte, a gente acaba cuidando mais deles, né? E talvez eu acho que eles perdem um pouquinho daquele, entre aspas, filtro, aquele bloqueio de expressar o amor, porque também, cara, lá atrás, ainda mais, eu não sei da onde os teus coroas nasceram, enfim, mas os meus pais, por exemplo, vêm do interior do Rio Grande do Sul, que já tem um histórico de ser todo mundo um pouco mais grosso, mais chulo, né? É um termo que a gente usa assim. Então, assim, se tu não tem a referência de ter amor, de ter carinho e tal, e tu conseguir levar isso, nem que seja um pouco, né, de ter mudado, meu pai, depois de um tempo, me dar um abraço, me dar um beijo, ele já venceu, né, fazendo um comparativo com ele. E aí, depois que tu te torna pai, é exatamente como tu falou, cara, eu comecei, antes mesmo de ser pai, eu digo, cara, eu tenho que ser mais calmo, diferente do meu pai, que era uma pessoa mais irritada, assim, eu tenho que ser um cara mais amoroso e eu tenho que estar mais presente. Porque eu lembro também de momentos pontuais, assim, de ter feito alguma coisa com ele, ao contrário da minha mãe, que sempre esteve ali apaziguando, né? Não, e também aquela coisa muito, só, teu pai chegou, não vamos fazer barulho, sabe? Essa coisa meio, um retrocesso na cabeça do cara, ele precisa descansar, porque aquilo, o pai saía pra trabalhar, a mãe ficava em casa. E que é um trabalho absurdo, né? A mulher ficar em casa e cuidar de filho, depois que o cara é pai, tu entende assim, tu sair para trabalhar é quase que um lazer perto de tu cuidar a vida, né? Tocar a vida de um ser humaninho ali, que ser pai e enfim, e a gente tem essa responsabilidade. Eu uso uma frasinha, depois que a gente é responsável por uma vida, nada mais é tão difícil, né? Que é cuidar de um filho e fazer tudo mais. E aí, antes mesmo, eu ia te perguntar, mas aí tu te considera hoje um pai amoroso? Tu consegue, por várias vezes, expressar um amor e não ficar reprimido quanto a isso, embora teu exemplo não tenha sido o que tu quer fazer hoje, né? Não, quanto a expressar o amor, eu obviamente sou uma pessoa que consigo expressar meu amor e consigo demonstrar o meu afeto, ainda que, obviamente, talvez pela minha referência antiga, talvez não seja... porque assim, cara, quando eu faço análise de famílias, e eu gosto muito desse tema de psicologia e tal, vejo muitos programas e gosto de ler a respeito, leio muitos livros sobre isso e tudo, e acho que o modelo que é oferecido para a sociedade como um modelo perfeito da coisa, né, como ela é muitas vezes oferecida agora com as redes sociais de uma forma, mas lá dentro há muita disfuncionalidade, ainda mais com a tecnologia, com a forma como os pais estão criando seus filhos hoje em dia, terceirizando a responsabilidade, oferecendo talvez uma tela para o filho se distrair, etc. Então a gente tem pela frente aí uma geração que com certeza vai ser uma geração bastante problemática. Eu já tenho percebido que essa geração é muito mais problemática do que a minha geração, por exemplo, por aspectos relacionados à tecnologia. Sim. Porque a tecnologia faz com que o universo se torne muito mais abrangente em termos de conhecimento, de comunicação e etc. E também isso afeta em vários aspectos o comportamento dos nossos filhos. Por isso, o cuidado que se tem que ter, por exemplo, com os adolescentes, com as crianças, em relação a essa coisa de dar celular ou dar alguma coisa que possa distrair essa criança. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu sou muito mais afetuoso e mostro muito mais o afeto dos meus filhos do que eu recebi. Porém, eu sempre vou ficar na dúvida, né? Se o que eu estou fazendo é o suficiente, eu me cobro muito, entende? Porque como a vida foi muito conturbada em relação a essa coisa da família, etc., eu sempre fico me cobrando, poderia ser melhor, poderia ser mais, poderia estar mais perto, e etc. E, ao mesmo tempo, as minhas terapias, todas que eu faço, falo, cara, a gente tem que oferecer o que a gente tem, sinceramente falando, aprender para ser melhor, porque a gente nunca sabe de tudo, então a gente tem que estar sempre se atualizando, etc.
e ter boa vontade. Agora, tem etapas e etapas. Quando você convive com um filho que já tem 20 anos, vai ter momentos que você vai estar mais próximo, tem coisas que estão rolando ali melhor e outros momentos que não. Claro. O período que eu estou passando agora, por exemplo, que é um período mais delicado, é um período ainda de adaptação. Então, esse período agora, para mim, é o mais difícil da minha vida, que eu estou vivendo. Tu fala da separação. Sim, porque é um período de adaptação que requer uma série de questões das quais eu procurei uma terapia. Veja bem, eu faço terapia desde 2004. Certo. Tá? Eu procurei outra terapia, fui procurar uma terapeuta especialista em lidar com adolescentes. Por quê? Porque eu quero entender de que forma, eu quero entender de que maneira eu posso, dentro desse novo cenário que eu estou vivendo, não perder os vínculos, ao contrário, melhorar os vínculos, melhorar a minha forma de se relacionar, trazê-los para mais perto, mas esse processo é um processo que não é simples, porque tem muito sentimento envolvido nisso aí, né? Sentimentos de ruptura, de tristeza, de angústia, claro, de uma série de que afetam minha filha, afetam meu filho, afetam minha mulher, e isso afeta todo mundo, o sistema todo. Então, até que se construa uma nova forma, uma nova estrutura, eu estou me municiando através da terapia e através da conversa com especialistas, pessoas que podem me ajudar a tentar fazer isso da melhor forma possível. Porque se eu não estivesse fazendo isso, com certeza absoluta, posso te garantir, que talvez eu estaria fazendo de uma forma errada. Entende? Por isso, muitos pais e mães, né, perdem seus contatos com seus filhos, como aconteceu com os meus pais, né? Pais e mães não conseguem lidar com a questão conflituosa da adolescência e acabam se distanciando e permitindo que os filhos possam tudo, não deem limites para eles, não deem referências, etc. Então, assim, criar filho é uma responsabilidade muito grande, da qual eu sei que eu preciso aprender, de alguma forma, ter alguma referência, alguém me ajudando a conduzir. Porque eu sozinho não daria conta, não, cara. Tu sabe que é muito comum, cara. Tu deve ser o terceiro, quarto cara que eu troco uma ideia por aqui, que bate na tecla da terapia, né? De buscar... eu acho que é uma coisa que a gente merece, não que a gente precise, né? Cada vez mais a gente merece ter essa válvula de escape. Não sei se é bem uma válvula de escape, mas é uma maneira de tu poder... do autoconhecimento, né? Eu acho que esse é o termo melhor, assim, tu ter o autoconhecimento para tu tomar melhor as decisões. Mas aí nesse processo tu falou ali, não sei se tu chegou a comentar que tu tá há 5 meses separado e tal, essa questão da ruptura, e isso é muito comum, né, cara? Cada vez mais comum, casais, principalmente nesses últimos quase 2 anos aí, a questão da pandemia, a dificuldade de todo mundo ter que mudar o seu convívio, perder o vínculo social com as pessoas, gente perdendo trabalho, um monte de coisa, e aí vai estourar dentro da família, porque é onde tu convive mais, onde tu divide mais as coisas. Tu acha que a pandemia foi algo que fez com que isso potencializasse pra ti, ou é algo que, enfim, é o desgaste da relação que deu certo até então, até 5 meses atrás, a tua relação dava certo. No momento que vocês decidiram se separar, aí é uma questão de entendimento, maturidade para ter uma vida saudável de cabeça, né? Enfim, acho que é muito mais pensando nos teus filhos, né? Justamente porque tu tem um exemplo de ter uma relação ruim lá atrás com teus pais e não querer reproduzir isso. Vamos começar assim? Isso aí é uma coisa que eu já tenho no meu histórico, eu não quero reproduzir isso com meus filhos. Aonde é que tu acha que tu viu que tava na hora? Não, vamos segurar e vamos cada um tocar a sua vida preservando os filhos. Não, eu acho que a pandemia, ela colocou a gente de frente para as pessoas com as quais a gente se relaciona numa forma exacerbada, vamos dizer assim. Em momento algum eu olhei para o que estava acontecendo ao longo da pandemia, para as relações, e descontextualizei que estava todo mundo ali angustiado, todo mundo ali preocupado, com medo, vivendo um momento difícil, cada um com seus fantasmas, com seus traumas e com as suas questões, etc. Então eu olhava para as reações que aconteciam ao longo da pandemia e falava, não, peraí, as pessoas estão reagindo dessa forma porque estão numa pandemia. Porque estão passando por um momento de crise humanitária, notícia ruim, um monte de pessoas morrendo todos os dias, o medo de ser contaminado, da família, de perder alguém, etc. Isso mexe com o interior de todo mundo e, obviamente, quando a tua reação em relação a uma coisa que talvez em outro momento você reagisse com
uma temperatura, você vai reagir com uma temperatura mais alta. Exato. Né? Então eu procurei ao longo da pandemia toda fazer um resgate, na verdade, de mim, de quem eu era, qual era o meu propósito, de qual é a vida que eu queria levar, de de que forma eu queria conduzir melhor as minhas relações familiares, as minhas relações profissionais. A pandemia, para mim, cara, com todas as coisas horríveis que aconteceram nesse período de crise humanitária mundial, né? Mas a pandemia, para mim, ela foi uma espécie de auto-experiência para que eu pudesse me conhecer melhor, porque a minha vida era muito no automático. Sim. O que acontecia? Eu acordava, durante a semana eu sempre fazia as minhas atividades ali com a família, as atividades de casa. A gente tinha uma funcionária que ia 2 vezes por semana, então assim, tinha que fazer atividades de casa, mas durante a pandemia eu assumi integralmente essas atividades, que me ensinaram muitas coisas, que eu acho que são fundamentais na vida de qualquer pessoa. E eu, como artista, naquela vida de viver, acordava na segunda-feira quando eu voltava do show, tinha meus compromissos durante a semana que estavam ligados à minha família, mas não estava tão ligado à conexão com relação às questões domésticas, vamos dizer assim, de cuidar da casa, mais relacionado a esse trabalho, que é um trabalho árduo, que é um trabalho pesado, que não é um trabalho simples. E valorizado. E aí, comecei a entender que o meu mecanismo estava muito no automático. Eu ia para sexta-feira, viajava, fazia show, estava lá com o público. Tem essa coisa toda de você ter a euforia e a solidão no mesmo lugar. Você sai do palco e vai para um quarto de hotel, você está solitário. Então você já tem todas essas coisas que vão te mexendo na estrada. Aí você volta para sua casa, você tem seu porto seguro ali, mas ao mesmo tempo talvez você não estivesse oferecendo ali dentro o que de fato era necessário para que as coisas funcionassem da forma adequada. E quando a pandemia veio, eu comecei a fazer uma análise geral do que estava acontecendo na minha vida, e incluindo os meus filhos e a minha ex-esposa, etc. Eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer muitas mudanças. Muitas mudanças internas, a começar pela uma limpeza minha, interna, dos meus nós, que eu dei durante a vida inteira. Durante a pandemia, eu desfiz todos os conflitos que eu tinha com pessoas, por exemplo, no meu campo de trabalho. Liguei para pessoas com quem eu tive algum tipo de problema no passado, procurei pessoas com quem eu fiz críticas que eu acho que nesse momento eu faço uma reavaliação e falo, puta, como eu fui infantil, como eu fui vaidoso, egoísta, etc. Quantas portas eu fechei e acabei prejudicando o Detonautas por conta disso, porque me posicionei não no posicionamento, mas na forma inadequada, na forma de falar, na forma de expressar. E eu fui revendo toda a minha vida, cara. Eu tirei o tempo da pandemia para rever tudo. Para falar assim, não, peraí, eu não saí dessa pandemia igual ao que eu entrei, tá ligado? Fui procurar estudar inglês, aprender uma nova língua, estudar as questões que eu gosto sobre ciências sociais, que eu fiz ciências sociais na UFRJ, etc. Procurar estudar como me comunicar melhor com as pessoas, de que forma eu poderia me ponderar, de que maneira também eu poderia, dentro da minha casa, não cair nas armadilhas que eu caía antigamente, quando tinha algum gatilho de conflito, etc. E num dado momento eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, eu acho que essa estrutura não está saudável, entende? E aí não adianta, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito coerente com as coisas que eu prego. E para mim era muito difícil. Sou um cara que faço militância de saúde mental há muitos anos, falo de terapia há muitos anos, desde 2004, 2005, atuo até do ponto de vista político, na busca de políticas públicas para atender as pessoas, porque eu acho que a questão da saúde mental é o pilar de tudo, na minha opinião. Sem a saúde mental, a pessoa não consegue aprender nada na escola, não consegue trabalhar, não consegue se desenvolver, não consegue ir para a relacionar, rádio, nada, não consegue fazer nada. Então, se você não estabelecer que para uma sociedade ser saudável, para você ser pai, um pai saudável, ter uma família saudável, um relacionamento saudável, você tem que estar estabilizado dentro da saúde mental, nada mais faz sentido. Ou a gente dá essa estabilidade para as pessoas, ou a gente vai viver nesse mundo de conflito que a gente está vivendo. E aí eu falei, pô, eu falo tanto de saúde mental, prego tanto sobre saúde mental e estou aqui vivendo dentro de um sistema que não está funcionando, que não está funcionando para mim, entendeu? E consequentemente não funciona para os outros. Se não tiver uma engrenagem em harmonia, alguém vai estar sendo prejudicado, está sendo sobrecarregado, etc. Então eu fiz essa escolha por
por encerrar esse ciclo, né? Eu outro dia estava conversando com a minha ex-esposa e falei, olha, aquele formato ali não funciona. Acabou, enterrou, deixa descansar em paz. Vamos refletir sobre o que a gente quer para as nossas vidas. A gente precisa privilegiar os nossos filhos, a saúde mental dos nossos filhos, a educação e tudo que a gente precisa oferecer para eles. E vamos tentar ser pessoas melhores. E se porventura lá na frente, daqui a uns anos, né, se porventura a gente tiver feito essas modificações e a gente ainda assim olhar para um para o outro e falar, não, é você que eu quero na minha vida, ou então não, de repente vai olhar e falar, não dá mesmo, não funcionou. Você não precisa fechar nada. Essas coisas você deixa em aberto. A única coisa que você precisa ter, que eu acho que a gente precisa ter na nossa cabeça, é que nós precisamos de autoconhecimento e precisamos criar a nossa própria identidade do ponto de vista da individualidade. O que sou eu, o que é ela, o que são filhos, o que é a relação, porque senão as pessoas começam a misturar as coisas e aí o disfuncional acontece. A pessoa já começa a invadir a privacidade da outra, já começa a não respeitar a liberdade do outro, começa a abusar. Por isso, tantos relacionamentos abusivos, violentos, não violentos só fisicamente, mas verbalmente falando. Claro. E isso nos filhos. E isso vai criar um trauma, vai criar uma sequela. Então, eu acho que dentro dessa coisa toda, desse turbilhão de coisas que a gente viu durante a pandemia, quem soube aproveitar o momento para fazer reflexão, para aprender, para se olhar como ser humano, se olhar dentro da sociedade como cidadão, como você contribuiu para o que está acontecendo, como você pode contribuir para melhorar, para a gente poder sair dessa situação que a gente está vivendo. Eu acho que a pandemia ela trouxe esse momento de reflexão. Foi 1 ano e 8 meses que eu fiquei fora da estrada, dentro de casa, não saí, não fui fazer show, não fiquei viajando, realmente vivi o confinamento, né? Então, assim, milhões de coisas abriram para mim, de janelas, sabe? E eu acho que dentro dessa nova perspectiva, sem fechar absolutamente nenhuma possibilidade para o futuro, esse momento que eu estou vivendo agora é um momento de aprendizado também, porque é isso que eu estou te falando, é como eu vou construir essa nova estrutura. Claro. Porque pai e mãe são pai e mãe para sempre, né? O casamento pode acabar, a relação entre homem e mulher ali pode encerrar, mas os filhos são para sempre. Então há que se construir também um diálogo funcional entre esses pais, para que não vire uma guerra que aí começa a alienação parental. Exatamente. Um pai jogando com o outro, aquela guerra, e desculpa o palavrão porque não tem outra palavra para usar, que só fode com a cabeça de uma criança. Total. Entendeu? E faz isso, ou uma mãe faz isso, ela vai destruir a cabeça do seu filho. Então, se você é pai, se você é mãe, está assistindo aqui o podcast, está num momento de raiva, porque está aí se separando fez uma separação, etc. Cara, divide. O que é do filho é do filho, e o que é do marido, ou do ex-marido, você vai resolver com o ex-marido, com a ex-mulher. Misturar filho nessa situação e usar filho contra pai, filho contra mãe, é a pior coisa que alguém pode fazer na cabeça de uma criança ou de um adolescente. Esse recorte nós precisamos aqui, porque esse aí eu bato muito nessa tecla, assim, independente dos ciclos terminarem, se tu precisar usar o teu filho ou tua filha pra querer ferir o outro, pra mim é de um egoísmo e de uma imaturidade, enfim, é tão pequeno isso, né, cara? Tu tem que usar filhos pra atingir o outro, mas infelizmente é algo muito comum, né, Tico? Assim, a gente ouve falar muita coisa assim, essa coisa da alienação parental, assim, é algo que veio ao encontro daquilo que tu disse, né? De uma cabeça saudável, de uma população que faz uma autocrítica, um autoconhecimento para poder ter uma atitude como essa. E é louco, né? Mesmo com todos esses problemas de pandemia, tu conseguiu tirar uma coisa super importante, que é tu olhar para ti, né? As pessoas começarem a... Não é só tu que comenta isso, várias pessoas falam, pô, eu comecei a me identificar algumas coisas, tentar mudar alguns tipos de comportamento. Eu acho que isso é muito mérito de cada um, porque nem todo mundo conseguiu ver desse jeito. Teve muita gente que já tinha algum problema e afundou mais no problema, né? É louco, e cada um na sua esfera, né? As pessoas dizem, tá todo mundo surfando ali na mesa. Não, acho que alguns tinham umas pranchas maiores, outros umas pranchas menores, né? O mar era tenso pra todo mundo, mas a navegação
foi difícil para cada um. Tu sente muita diferença? Diferença não, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que eles estão reagindo a isso? O Lucas e a Bárbara, vocês decidiram que o ciclo é esse, e tu sente alguma mudança de comportamento? Como é que tu tá lidando? Eu sei que tu tá trabalhando para que a engrenagem siga na mesma, mas o Lucas tem 20 anos, mas ela que tá nessa fase da adolescência, que é uma fase complicada, teve muita mudança em relação a isso? Também estão tratando uma terapia, ou vocês conversando? Como é que tá funcionando? Não, todo mundo faz terapia. Acho que é uma questão que independente de qualquer coisa, a questão terapêutica, na minha opinião, como eu te falei, é uma questão fundamental. Acho que, como política pública, deveria ser oferecido para todo mundo, de qualquer idade, né? Então, todos fazem terapia. Não é um momento fácil, é um momento de turbulência, é um momento de aprendizado também, então ainda está tudo muito obscuro, né? Porque são poucos meses do que aconteceu, então tem muita coisa à flor da pele agora, nesse momento. Eu tenho muito cuidado de falar sobre isso também, porque preservo emocionalmente a responsabilidade emocional que eu tenho com todo mundo dentro dessas relações. E, na verdade, a tentativa é de criar uma engrenagem mais funcional. Mas para você ficar nessa engrenagem mais funcional, é impossível alguém achar que vai chegar num ponto de equilíbrio sem passar pelo desequilíbrio, porque senão você não sabe qual é o ponto de equilíbrio. Para acertar tem que errar. Vai exagerar aqui, vai errar ali, vai ter problema aqui, E eu acho que estamos numa etapa de transição. E essa etapa de transição é complicada. Ela é muito complicada. Então, o que eu tenho para mim, que eu acho que é o mais importante para quem está assistindo, para quem está ouvindo, é que eu tenho uma meta. Que eu preciso trabalhar com uma meta. Qual é a minha meta? Estabelecer uma boa relação com todos eles. Certo. Com meu filho, com a minha filha e com a minha ex-mulher. Uma relação saudável, uma relação amigável, uma relação harmônica, uma relação de... Essa é a minha meta. Para atingir essa meta, eu vou ter que fazer movimentos. Eu estou fazendo os movimentos. Procurar ajuda, procurar pessoas que possam me auxiliar nesse processo, profissionais, e ter o cuidado, ainda nos momentos mais difíceis, os momentos mais que a gente estoura, que todo mundo estoura, ninguém aqui é santo, ninguém aqui é, monge, claro, né? Tomar cuidado com determinadas questões, ainda que possa errar ali, vai acertar ali e tal, etc. Mas eu tenho meta, e a minha meta é essa, fazer com que daqui a pouco, quando as coisas talvez estiverem mais estáveis, etc., a gente consiga estabelecer uma relação mais harmoniosa, mais harmoniosa, mais legal. E aí depois a gente vai olhar para isso e vai falar, porra, cara, passamos por isso e vencemos. Sim. Diferente, por exemplo, de eu olhar para minha adolescência e falar, puta, que tragédia, tá ligado? Como foi horrível o que eu vivi ali, sabe? Como os meus pais, ainda que eu não julgue, porque eu entendo, se tivessem tido os cuidados que talvez nós estamos tendo agora, poderiam ter feito diferente, sabe? Em várias questões. Então eu acho que é isso, a gente tem que aprender com os erros das pessoas com quem a gente conviveu, com os nossos erros, e procurar fazer melhor, né? Oferecer melhor, oferecer da forma mais empática, mais com a qualidade melhor do que você está oferecendo. Não se culpar, porque a culpa também vai te levar para um lugar que não é legal, então acaba te prejudicando na hora de você ter essa percepção mais aguçada, e entender que é um processo, que esse processo ele precisa ser passado até que você encontre um lugar de equilíbrio. Que legal, o esporte te ajuda bastante? Cara, eu fiquei 2 meses agora, quando em outubro, no dia 6 de outubro, a gente começou a retornar devagar os shows, né? E eu peguei uma agenda forte, assim, porque para além do Detonautas, eu também tenho meus trabalhos que eu faço individualmente. Certo. E eu fiquei 2 meses aí na estrada, viajando direto, assim, fazendo shows, networking, clipes, claro, e produções, coisas que ficou tudo atrasado, tudo atravancado lá por causa da pandemia. Então eu fiquei 2 meses longe da natação, que é um esporte que eu amo fazer, e da academia, que é onde eu gosto de ir ali para manter a minha forma, etc. E, cara, faz muita diferença na minha vida, assim, no meu humor, na forma como eu acordo, na maneira como eu olho pro dia, na maneira como eu encaro os meus compromissos. Eu comecei a ver que eu tava indo pro escuro.
o esporte sem dúvida nenhuma, foi o que me manteve até hoje. Eu tô com 44 anos e a gente não parece que tem 44 anos, nem eu nem você. Verdade. Porque a gente provavelmente tem uma vida que não deixa de repente beber um negocinho aqui, às vezes encher a cara, ficar muito louco, etc. Mas com responsabilidade e também tendo o esporte como equilíbrio, natação, futebol, sei lá, surf, que cada um gosta de fazer, pegar onda. Eu acho que o esporte é o viés que faz com que a gente possa desfrutar de tudo que a gente quiser desfrutar com responsabilidade e oferecendo uma qualidade de vida física e mental para que a gente possa seguir fazendo um bom trabalho. Se eu consigo estar na estrada bem, cantar 3 dias seguidos, às vezes ter que virar à noite, dormir mal e etc., eu consigo porque eu sou condicionado dentro do esporte, dentro da escolha que eu fiz de vida, de ter uma vida saudável do ponto de vista do meu dia a dia aqui quando eu estou no Rio, etc. E até quando eu estou na estrada, encontrando esse lugar ali que vai me conectar com esses hormônios todos, com tudo que vai fazer o meu corpo se sentir preparado para poder encarar essas maratonas, porque o que a gente faz é maratona. É verdade. Tem que estar bem fisicamente. Eu lembro uma vez de um show dos Detonautas que eu fui apresentar no Opinião ali em Porto Alegre e eu entrei no camarim pra falar contigo, tu tava metendo uns apoios ali pra entrar na adrenalina, né? Enfim, o cara tá sempre conectado. Meu, eu queria te agradecer muito, teria muito mais coisa pra gente falar aqui, mas eu sei que o código de todo mundo é grande. Foi um papo muito, muito bacana, assim, para as pessoas refletirem, buscarem ajuda. Eu acho que essa mensagem que fica pra nós aqui, aliás, que tu trouxe pra nós, foi muito bom te ouvir, primeiro, não ter vergonha de buscar ajuda, né? Também as pessoas têm muito preconceito dessa coisa, ainda existe preconceito, mas eu não preciso de terapia, eu resolvo minha vida de tal jeito. Não, cara, ouve um pouquinho as pessoas, vai atrás, o autoconhecimento, a ajuda de pessoas especializadas, amizade, esporte, uma vida em harmonia vai fazer uma vida mais saudável de cabeça pra todo mundo. Isso vai refletir, principalmente na criação de filhos, independente de estar casado ou não, para que tenha uma engrenagem, como tu bem usaste ali, Tico. Porque a família é uma empresa, né? Se de repente não tá dando certo por um lado, tu tem que estabilizar as contas ali, ou daqui um pouco dividir a empresa, que as duas empresas possam caminhar muito bem. Meu, obrigado mesmo pelo papo. Quando a gente tiver tudo legal, vou te mandar os contatos ali. Siga o Tico Santa Cruz no Instagram. Baita figura, baita talento. Pô, sou fã da tua música. Direto eu ouço Detonautas ali. Me recorda muita coisa bacana da minha vida, com os amigos e tal. E muito obrigado, meu. Valeu mesmo. Valeu, Rafinha. Eu que agradeço aí. Agradeço a vocês, né? A equipe toda que tá aí participando, fazendo acontecer. E que bom que a gente pôde dialogar um pouco a respeito desse tema, que é um tema tão importante. Espero ter colaborado aí com a audiência e com a galera que tá sempre acompanhando. E sigam o Detonautas nas redes sociais. A gente vai lançar um trabalho novo agora em janeiro, e ano que vem é um ano que a gente tem muita coisa boa aí para trazer, né? Para poder voltar, boa. Se Deus quiser, palcos. E aí no Rio Grande do Sul sempre foi um lugar que a gente foi muito bem recebido e que a gente sente muita falta de estar perto. Obrigado, meu. Valeu. Grande abraço. Mais um episódio do Los Papitos por aqui. Obrigado a você que tá junto com a gente. Curte, compartilha, comenta. Um agradecimento especial a KTO.com, @KTO_Brasil, que desde o início tá junto com a gente no projeto, bem como @Clínica Infinity Oficial no Instagram. Pois não, Barba? Cupom Los Papitos na KTO ali, tem um cupomzinho de 20% pra tu fazer tua apostinha bem legal. Siga @KTO_Brasil, @Clínica Infinity Oficial também no Instagram. Conhece um pouquinho desse trabalho de uma empresa muito legal de transplante capilar. Não existe receita, shampoo, mandiga, qualquer coisa, não. O negócio aí tu ali, falar com o Dr. Maruan, com toda a sua equipe. Essa clínica fica em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, @Clínica Infinity Oficial no Instagram e @KTO_Brasil. A gente volta na semana que vem, sempre com um papo muito agradável. A nossa sessão de terapia aqui da paternidade é o Los Papitos. Me segue também aqui no Instagram, @Rafinha.Menegas. Grande abraço, valeu!